Bom dia, bom dia, bom dia, jovens. Ou boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, sei lá que horário vocês estão assistindo isso. Tudo bem? Bom, vamos lá, mais uma aulinha aí marota. Continuando no caderno 2, a gente vai continuar vendo as ligações, beleza? Então, ó, sempre relembrando o que a gente estudou anteriormente, para nunca deixar de entender qual é a linha de raciocínio que a gente está seguindo, né? Tá aí o que a gente viu no livro 1. Aí no livro 2, que a gente começou nessas últimas aulas, a gente viu a regra do octeto, né? E como que é formada uma ligação iônica, tudo bem? Agora a gente vai partir para outro tipo de ligação. A gente vai ver o tipo de ligação que a gente chama de covalente e as substâncias moleculares. Bom, vamos ver um exemplo aí, né? Vamos falar do gás cloro. A gente já falou sobre ele na última aula, a gente viu que ele é um gás verde, né? Até é interessante, eu falei para vocês que ele é tóxico. Se a gente respirar esse gás, ele na nossa mucosa ele pode acabar se transformando em ácido clorídrico. E aí corrói tudo, é bem complicado, né? Mas aqui a gente vai ver como que essa substância está ligada. Bom, a distribuição eletrônica do gás não, né, do átomo de cloro mostra para a gente que ele tem 7 elétrons na última camada, afinal de contas ele é da família 7A, né? Então a gente sabe que ele é instável. E os dois átomos têm a tendência de receber elétrons. E agora, como que vai funcionar então? Simples, para atingir a estabilidade, eles vão compartilhar um par de elétrons, tá? Como será que isso vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, observe aqui comigo, como que vai acontecer essa ligação? A gente viu que eles vão compartilhar esses elétrons. Agora, por que eles compartilham? Tá? A atração do núcleo sobre esse par de elétrons, ela é muito forte e nenhum dos dois átomos consegue roubar o elétron do outro, né? Então, ó, só representando aqui, na representação de Lewis, né, a gente tem 7 elétrons para cada um dos nossos átomos. Os dois querem pegar um elétron, roubar esse elétron, mas eles não conseguem. Então, esse par de elétrons aqui, ó, que possui um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo, ele acaba sendo compartilhado. Então, forma-se como se fosse uma ligação entre os dois átomos, tudo bem? O que essa ligação representa? Essa ligação representa que, ora, o elétron está aqui, os dois elétrons estão aqui, né? E aí você tem, esse cloro estável, certo? Ora, esses dois elétrons, eles estão aqui. E eles mantêm esse outro átomo aqui estável. Então, eles ficam sendo trocados aí, ó, pelos dois átomos e forma a minha ligação covalente. Tudo bem? A gente representa ela assim com um traço, ou a gente usa a representação, a gente representa com um traço assim, ó, tirando, né, os elétrons, ou a gente utiliza a representação de Lewis para mostrar onde está essa ligação. A princípio, a gente vai desenhar bastante assim, tá? Para entender melhor como funciona. Mas essa que é a ideia. Então, vamos dar uma olhada aí melhor com figuras muito mais bonitas que os meus desenhos aí, né? Ó. Olha só aqui comigo. A gente tem, ó, compartilhamento de elétrons aqui, ó. Tá vendo? Essa representação de Lewis, essa é a fórmula estrutural que a gente fala, né? Então a gente mostra a estrutura, ou seja, quais são os átomos e qual a ligação que eles estão fazendo. E depois a gente pode utilizar também a fórmula molecular, que aí é só escrever quantos átomos eu tenho dentro da minha substância, tá? Só para não passar batido aqui, ó, a gente tem uma linha de raciocínio, né? A ligação covalente ocorre sempre entre dois átomos que sejam ametálicos, ou seja, os dois têm que ser ametais ou eles têm que ser ametal e hidrogênio, tá? Ou hidrogênio. Então, o hidrogênio também faz esse tipo de ligação. Opa, o hidrogênio ele faz dois tipos de ligação, tanto a iônica quanto a covalente, tá? Mas principalmente a covalente, tudo bem?
A eletrosfera com tendência a receber elétrons para adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, eles trocam esses elétrons aqui, ó, eles se emprestam para justamente ter 8 na sua camada de valência, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aí mais a fundo como que isso funciona. Então, olha só, a gente sempre vai ter uma interação entre um ametal e outro ametal, ou pode ser também o hidrogênio. Professor, por que que a gente não chama o hidrogênio de ametal? O hidrogênio, eu falei para vocês, ele é muito especial. Ele tem sua característica própria, ele não está em nenhuma família, em nenhum grupo, e nem nada, né? Ele é um forever alone aí, tudo bem? Então, ó, ametal com ametal, ou hidrogênio, acontece essa interação. E existe o compartilhamento de elétrons entre os átomos envolvidos. E esse compartilhamento forma substâncias moleculares ou substância covalente. Essa interação, diferentemente da ligação iônica, pode formar sólidos, pode formar líquidos ou pode formar gases à temperatura ambiente, tá bom? Aqui, ó, a gente consegue já perceber algumas regrinhas importantes para a gente lembrar, tá? Então, ó, todos os elementos do grupo 17 ou da família 7A conseguem compartilhar um elétron entre si. Olha só, um par de elétrons entre si, né? Então, o cloro, por exemplo, certo? O flúor, por exemplo, tudo bem? Eles compartilham esse par de elétrons, beleza? Já os elementos da família do grupo 16 ou da família 6A vão compartilhar dois pares de elétrons. Veja aqui comigo o oxigênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, o que que acontece? Para ele se estabilizar, ele precisa de 2 elétrons. Se ele fizer uma ligação aqui, ó, não é o suficiente. Ele precisa compartilhar 2 elétrons. E daí a gente fala que ele fez uma ligação... Opa, deixa eu deixar aqui, ó. A gente fala que ele fez uma ligação dupla, tudo bem? A gente representa assim, ó. Tá bom? E os ametais do grupo 15, ou seja, da família 5A, podem compartilhar até 3 pares de elétrons, tudo bem? Bom, jovens, agora a gente vai ver uma parte importantíssima, que é bem interessante aí, que vai facilitar o compreendimento de vocês. Na sua apostila, você tem essa tabela aqui, ó. E essa tabela ajuda muito a gente a compreender como que os elementos dos ametais fazem as ligações, os compartilhamentos de elétrons, tá? As ligações covalentes. Então, ó, a gente tem nessa coluna as famílias, aqui a gente tem a estrutura de Lewis, que a gente já viu, e aqui a quantidade de pares que eles podem compartilhar, tudo bem? Então, ó, cada uma das famílias pode compartilhar essa quantidade aí de elétrons. E, graças a isso, a gente consegue perceber quais os tipos de ligações que podem ocorrer, ó. Essa ligação aqui, ó, a gente chama de ligação simples, tudo bem? Essa ligação a gente chama de ligação dupla. E essa ligação daqui, ó, a gente chama de ligação tripla. Tudo bem? Perceba que quem é da família 7A não consegue fazer nenhum tipo de ligação nenhum outro tipo de ligação que não seja ligação simples, tá? E aí, as minhas possibilidades de ligações vão crescendo de acordo com a quantidade de pares de elétrons que eu tenho disponível para compartilhar, tudo bem? Então, olha só o pessoal da família 4A. Esses caras aqui, ó, eles conseguem fazer vários tipos de ligações, tudo bem? O grande exemplo que a gente tem desse pessoal aqui é o carbono. É por causa dessas características aqui, ó, que o carbono é tão interessante para a vida, tá? A gente vai estudar bastante sobre o carbono quando a gente vê orgânica, beleza, gente? Mas essa que é a ideia das ligações e dos tipos de ligações covalentes que cada elemento pode realizar. Vamos dar uma olhadinha nisso mais para frente. Bom, jovens, vamos começar a estudar alguns exemplos aí para a gente se familiarizar melhor com essa história de ligação simples, dupla, tripla, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui o oxigênio gasoso e o nitrogênio gasoso. Como que essas substâncias ficam ligadas umas com as outras? Perceba que eu tenho um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio, certo? Então, esses átomos eles se ligam a partir daqueles tipos de ligações que a gente viu anteriormente. Então, o oxigênio é da família 6A e o hidrogênio é da família 5A. Esse cara pode fazer uma ligação dupla. Nossa senhora, não sei escrever. Dupla ou duas ligações simples, igual a gente viu na tabela anteriormente,
certo? Já o pessoal da família 5A, o nitrogênio, por exemplo, ele consegue fazer uma dupla e uma simples. Ele consegue fazer três ligações simples. Ou ele ainda consegue fazer esse tipo de ligação aqui, ó, que é um tipo de ligação tripla, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar dessas características aí, ó, para conseguir observar como que esses átomos vão estar sendo ligados, tudo bem? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Eu tenho o metano, que faz 4 ligações simples, né? Então, o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência e cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência, tudo bem? Então, o carbono, ó, somando tudo aqui, os elétrons, a gente tem 8 elétrons compartilhados aí, então o carbono tem 8 elétrons. E cada hidrogênio possui 2 elétrons, que é o que estabiliza o hidrogênio, tudo bem? O hidrogênio e o hélio, eles são os dois elementos aí da nossa tabela periódica que se estabilizam apenas com 2 elétrons na sua camada de valência, tá bom? Aí temos os outros exemplos, né? Tem a amônia aqui, ó, é o NH3. Então, lembra que eu falei que o hidrogênio pode fazer 3 ligações simples? Olha aqui, ó. Tá? A água, fazendo o oxigênio, ele faz uma ligação simples e outra ligação simples, né? Igual a gente viu aqui, ele pode fazer até 2 ligações simples, tá bom? Então, a gente tem que se adaptar e se acostumar com esses tipos de ligações que cada elemento pode fazer. Lembrando aqui, ó, que a gente está ligando a metais com a metais, tudo bem? E não a metais com metais, igual a gente viu nas ligações iônicas, tudo bem? Então, ó, vamos dar uma olhada aí numa regra básica que a gente pode utilizar para montar as substâncias. Como que a gente vai montar a fórmula estrutural do meu ácido cianídrico? Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar os elementos que fazem parte da sua molécula, você vai colocar o elemento que faz mais ligações no meio, ok? Então, desses três, quem faz mais ligação é o carbono, porque ele é da família 4A, né? A gente viu lá naquela tabela que a família 4A faz vários tipos de ligação. Ok, descobri quem faz mais tipos de ligação, coloco aí no centro. Depois eu vou colocar ao redor os outros elementos, ok? Feito isso, a gente vai observar quantas ligações cada átomo pode fazer seguindo a regra do octeto, né? Então, ó, o hidrogênio tem um elétron aqui, o carbono tem um elétron aqui. O hidrogênio estabiliza com uma ligação simples, ou seja, com um par de elétrons, com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, essa ligação simples já é o suficiente para o hidrogênio. Já o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na sua camada de valência. E o carbono ainda tem, ó, ele já está compartilhando um aqui, mas ele ainda tem mais 3 também, né? Porque o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência. Perceba que se o carbono fizer uma ligação tripla aqui com o nitrogênio, ele consegue se estabilizar com 8 e o nitrogênio também consegue se estabilizar com 8. Então, a nossa fórmula estrutural vai falar que o carbono faz uma ligação tripla com o nitrogênio e uma ligação simples com o hidrogênio. Essa é a fórmula estrutural do HCN, tudo bem? O ácido cianídrico, ok? Agora, perceba uma coisa, tá? Tem uma regra aí que vocês não podem esquecer, tá bom? Essa regrinha, essa montagem que eu mostrei para vocês agora, ela é uma montagem prática para auxiliar a gente, tá bom? Nem sempre vai ser tão óbvio e tão claro como são as estruturas, tá? Mas com a prática a gente vai se adaptando. Então, ó, lembra aí dessa regra. Tem o primeiro passo, colocar o elemento com mais ligações no meio, segundo passo, coloca os outros elementos ao redor, e por último, preenche as ligações de acordo com a regra do octeto, ok? Tem uma regra aqui, ó, que está falando nesse textinho, que diz o seguinte: um mesmo átomo não pode fazer mais do que 3 ligações consigo com outro átomo. Então, por exemplo, se eu tenho carbono e carbono, o carbono faz 4 ligações, o outro carbono também faz 4 ligações. Será que eles podem se ligar assim, ó, ou fazendo esse tipo de ligação, ó, uma ligação quádrupla, sei lá? Então, não existe esse tipo de coisa, ok? Na verdade, um átomo ele só pode fazer no máximo 3 ligações com um mesmo átomo, tudo bem? Por isso que a ligação tripla aqui pode, mas já uma ligação quádrupla não, tá? Mais para frente, quando a gente tiver
outras ferramentas aí, eu consigo mostrar para vocês por que que isso acontece, tá bom? Mas lembre-se disso, não pode ter uma quarta ligação, no máximo 3, beleza? Vamos mais para frente aí e tentar entender melhor algumas coisas. Bom, jovens, vamos ver mais alguns casos aí, algumas coisas interessantes. Mas antes da gente falar da ligação covalente dativa ou coordenada, eu quero só que vocês façam isso daqui, ó, CHF3, tá? Então, como que eu desenho essa molécula, essa fórmula estrutural dela? Bom, a gente já aprendeu, segue aquele passo a passo que a gente viu. Primeiro passo, encontra qual desses caras faz mais ligações. É o carbono, ok. Coloca ele no meio e distribui os outros elementos em volta. Esse é o segundo passo. Depois que você fez isso, preencha as ligações seguindo sempre a regra do octeto. Tudo bem? O flúor é da família 7A, então ele faz uma ligação simples. O hidrogênio também faz uma ligação simples, então o nosso átomo, a nossa molécula já está estruturada, ok? Então, ó, lembre-se disso daí, fica muito mais fácil a gente construir as moléculas utilizando esse passo a passo, tá bom? Essa molécula aí é o trifluorometano, tá? Mais para frente vocês vão aprender sobre as substâncias orgânicas. Elas são as que fazem mais ligações covalentes, tá? Agora, vamos falar desse caso especial da ligação covalente dativa. O que é uma ligação covalente dativa? Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Eu tenho essa molécula aqui, ó, SO2, tudo bem? É o dióxido de enxofre. Eu tenho enxofre se ligando com oxigênio. Qual que é a relação entre esses dois elementos? Os dois são da família 6A. Ótimo, então os dois podem fazer duas ligações simples ou uma ligação dupla, correto? Então, ó, faltam 2 elétrons para que se complete o octeto dos dois elementos. Ok. A fórmula estrutural está aqui, certo? A gente pode pensar nela. Ou seja, se eu ligar aqui, ó, se eu fizer uma ligação dupla entre esses dois aqui, ó, eu vou estar compartilhando os meus elétrons, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o enxofre e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o oxigênio. Pronto, os dois estão estáveis. Porém, a minha molécula não é essa, não é SO. A minha molécula é SO2. Por que isso? Então, ó, vamos tentar entender o que que acontece. Aqui, ó, depois de formada a ligação dupla, tá? Tanto o átomo de enxofre quanto de oxigênio já completam o seu octeto. Quando isso acontece e ainda sobra pares de elétrons aqui, ó, tá? Então, ó, veja a minha ligação dupla feita aqui, ó. E sobrou pares de elétrons para o meu enxofre, tá vendo? Esses pares de elétrons podem ser doados para outro oxigênio, tudo bem? Como que isso vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui. E quando eu falo doados, jovens, percebam que é compartilhados, tá bom? Desculpa a terminologia incorreta aí, mas quando a gente fala de doação de elétrons, a gente fala lá de ligações iônicas. Quando a gente fala de compartilhamento, é que é ligação covalente. No caso, o SO que a gente acabou de ver, ele já está feito uma ligação dupla, né? E ainda sobram pares de elétrons aí que não estão ligados. A gente chama esses pares de elétrons que não estão ligados de pares de elétrons não ligantes, tá? Eles não fazem parte da minha ligação, então eles não são ligantes, são pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons não ligantes podem ser compartilhados com outros elementos. Então, olha só, o outro oxigênio aqui não era SO2? Então, eu tenho outro oxigênio aqui e ele tem 6 elétrons. Para ele se estabilizar, o enxofre doa o par de elétrons, né, ou compartilha o par de elétrons com esse oxigênio. Então, perceba aqui comigo, conte comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para esse oxigênio. Agora, para o enxofre, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? E para o outro oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, tá? Então, está acontecendo um compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e o enxofre, mas só o enxofre compartilha o par de elétrons,
tudo bem? Quando isso acontece, a gente chama de ligação dativa ou coordenada, beleza, gente? Então, ó, é justamente isso que se trata essa ligação. Por isso que a minha molécula é SO2 e não SO, tudo bem? Então, ó, o átomo de enxofre estável tem pares de elétrons não ligantes ou pares de elétrons livres, tá? E o segundo átomo de oxigênio se aproxima e usa desses pares de elétrons do enxofre. Ele utiliza, compartilha com o enxofre esses pares de elétron, tá bom? Então, ó, é justamente o que eu estava mostrando para vocês, ó. O enxofre ele vai fazer uma ligação original aqui, ó, onde tem a combinação. Opa, desculpa. Ele vai fazer uma ligação original aqui, onde eu tenho a combinação dos meus elétrons, tá? Um compartilhamento mútuo de elétrons. E aqui eu vou ter um compartilhamento só do enxofre, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma ligação dativa ou coordenada. Normalmente, a gente representa essa ligação por uma setinha, tá? Ou seja, o enxofre está emprestando um par de elétrons para o oxigênio, tudo bem? A seta representa justamente o par de elétrons aí da ligação dativa. Só que, jovens, eu vou alertá-los do seguinte, pode ser que você encontre isso daqui, ó, tudo bem? Ou seja, aparece apenas uma ligação simples aqui. Pode ser que isso apareça, tá? Em alguns exercícios. Você tem que distinguir e saber que essa ligação é uma ligação dativa, tudo bem? Tome muito cuidado aí, tá? Então entenda muito bem como funciona esse tipo de ligação, tá? Faça os exercícios para você não cair nessa pegadinha aqui. Normalmente, para gente que está estudando agora, tem uma seta, mas em alguns exercícios de vestibular não tem, tá bom? Então tomem cuidado. Então, jovens, aqui a gente pode generalizar de novo, né? A gente generalizou as ligações covalentes, né? E aí a gente viu como que os elementos podem fazer as ligações covalentes. Agora a gente vai generalizar as ligações dativas, tá? Como que os elementos podem fazer as ligações dativas, tudo bem? Então, ó, perceba aqui comigo que eu tenho uma tabela muito similar à outra que a gente visualizou. Agora, veja quais são os tipos de ligações normais que os elementos podem fazer. É igualzinho a outra tabela. Agora, aqui a gente já tem a quantidade de ligações covalentes dativas que os elementos podem fazer no máximo, tá? Então, os elementos da família 7A, se eles se ligarem com outro aqui, ó, né, fazendo essa ligação, eles têm 3 pares de elétrons não ligantes aqui, ó, e eles podem compartilhar esses 3 pares de elétrons não ligantes, podendo fazer no máximo 3 ligações dativas. E aí vai diminuindo a quantidade até o elemento, a família 4A, que não consegue fazer nenhuma, tá bom? Então, deem uma lembrada nisso, isso vai ajudar bastante vocês a entender como que os elementos podem fazer as ligações. Então, se vocês forem fazer seus resumos, não deixem de inserir as tabelinhas aí, ó, que eu apresentei para vocês para facilitar, que vocês já têm na apostila, tá bom? Agora vamos ver algumas exceções. Já está acabando a aula, eu prometo, falta pouco. Mas ó, aqui a gente vai ter que ver algumas exceções da regra do octeto. E aí eu já digo uma coisa, jovens. A regra do octeto, ela só é utilizada no ensino médio, tá? Ela é uma teoria que auxiliou durante muito tempo a química e foi muito interessante a gente utilizar ela. E hoje ela serve para explicar muita coisa para a gente, porém também tem muita coisa que não é explicada a partir dela. E por causa disso, existem tantas exceções à regra do octeto que a gente acaba até fazendo uma piada na graduação que a regra do octeto na verdade não é uma regra, né? Então, a gente vai dar uma olhada em algumas exceções aí importantes que você, aluno do ensino médio, precisa saber, tá? Mas saiba que não é esse tipo de teoria que a gente utiliza na graduação, tá? A gente utiliza a teoria do orbital molecular. Então é bem diferente, é bem mais complexo, tá? Mas isso daqui já serve para a gente fazer muita coisa com a química. Então é isso que a gente vai utilizar no ensino médio, beleza? Vamos ver algumas exceções aí, ó. Então, a formação de radicais livres. Pode ser que alguns elementos se estabilizem e formem radicais livres. Então, vamos ver o que é isso. Olha só a molécula de dióxido de nitrogênio.
Então, o dióxido de nitrogênio, ele acaba ficando estável com 7 elétrons, tudo bem? Em vez de ele ficar estável com 8 elétrons, ele fica estável com 7. Então, perceba aqui comigo, ó, ele vai fazer uma ligação dupla com o nitrogênio, com o nitrogênio com oxigênio aqui, e uma ligação coordenada, uma ligação dativa com o outro oxigênio, né? Então, ó, aqui ele faz uma dupla ligação, e esse par de elétrons aqui, ó, que está sobrando, ele compartilha com o outro oxigênio, tá bom? A partir de uma ligação coordenada. Só que mesmo assim, ele possui 7 elétrons na camada de valência, só que ele é estável, tá? E aí, percebe que sobra um elétron aqui, ó. Então, ó, esse par de elétrons está comprometido com esse oxigênio, e esse par de elétrons está comprometido com esse oxigênio aqui. Já esse elétron sozinho aqui, ó, está sobrando. Quando isso acontece, quando você tem um elétron sobrando, a gente tem o famoso radical livre, tá? Então, olha só que interessante. Na natureza, a gente tem bastante desses radicais livres, tá? E aí, a gente representa eles dessa maneira, ó, o oxigênio fazendo uma dupla com oxigênio aqui e uma dativa aqui com o outro oxigênio. Nessa forma aqui, ó, como eles têm radicais livres, eles podem acabar se ligando, tá? Então, um NO2 com outro NO2 vai entrar em equilíbrio, tá? Com esse daqui aqui, ó, eu tenho NO2 mais NO2, que entra em equilíbrio com o N2O4, tá? Então, essa molécula aí, ela é bastante interessante, a gente vai estudar, a gente vai falar dela mais para frente, mas a gente tem um exemplo de radical livre. Existem outras substâncias que formam radicais livres, o próprio carbono também forma radicais livres, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas lembrem-se dessa molécula que quando a gente for falar de chuva ácida, a gente vai voltar nela e ela vai ser uma protagonista bastante interessante. Então lembre dessa propriedade dos radicais livres, tá bom, jovens? Professor, isso é uma exceção à regra do octeto? Sim, isso é uma exceção. Professor, se eu esquecer tem problema? Provavelmente não, porque esse tipo de questão não é muito frequente. Mas, vai que, né? Então é bom a gente saber. Próximo exemplo aí, jovens. Próximo exemplo de exceção à regra do octeto, agora a gente vai ver um tipo de exceção que é a hibridização. Hibridização é outra teoria que vocês não estudam no ensino médio, mas a gente vai compartilhar aqui com vocês essa informação para vocês entenderem como que funciona essas próximas exceções que eu vou falar. Então, ó, o que é hibridização? É o nome dado à fusão ou à união de orbitais atômicos. Opa, já está falando de orbital atômico, então já é outra teoria. A gente está vendo já o átomo, né, que é feito a partir de orbitais, né, e não aquele átomo que a gente está acostumado, que é o átomo de Bohr, tá bom? Então tomem cuidado. Esses orbitais incompletos, eles se unem e aí acontece um fenômeno onde o número de ligações covalentes em que o átomo se estabiliza muda, tá bom? Então essa é a ideia da hibridização. É bastante mais complexo que isso e eu não vou me aprofundar para não atrapalhar vocês, tá? Mas entendam que é a partir dessa teoria que essas próximas exceções acontecem. Então vamos dar uma olhada nelas, ó. As substâncias mais importantes, o berílio, ele se estabiliza com 4 elétrons, tá? O berílio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? E aí, se ele se ligar com outros 2 hidrogênios, pronto, ele já está estável, tá? Por que isso acontece? Hibridização, tudo bem? Então, o berílio, o BHE é uma exceção. O berílio é uma exceção à regra do octeto, tá? O boro também é uma exceção à regra do octeto. O boro ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, tudo bem? Então, o boro ele tem 3 elétrons aí na sua camada de valência e ele se liga com outros hidrogênios, por exemplo, tá? E ele consegue já ficar estável, tudo bem, ó? Essa estrutura já é estável para o boro, mesmo ele tendo 6 elétrons. Por quê? Hibridização. Tudo bem, jovens? Então essas exceções acontecem, tá? Muitos exercícios exploram justamente essas exceções para atrapalhar vocês na hora que vocês estão estudando aí sobre
a regra do octeto. Um muito interessante é o fósforo, tá? O fósforo se estabiliza aí com excesso agora. Ele se estabiliza, na verdade, com 10 elétrons, tudo bem? Então, olha só. O fósforo, ele é da família 5A. Ele vai ter aqui, ó, 5 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? E, por incrível que pareça, ele vai conseguir se ligar com outros 5 átomos de cloro, tá? Ficou meio estranho aqui, porque, na verdade, está acabando o espaço, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, ó, o fósforo se liga a 5 cloros ou 5 hidrogênios, alguém que faça ligações simples. E aí, quando você conta todas essas ligações simples, você percebe que, na verdade, o fósforo ele tem 10 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, isso atrapalha bastante a gente na hora que a gente está estudando a regra do octeto. Então, tomem cuidado com essa exceção, tá bom? Outro elemento aí que também pode atrapalhar um pouco você é justamente o enxofre, né, que a gente estava vendo. Pode ser que o enxofre ele se estabilize agora com 12 elétrons, tá? Essa estrutura ela é muito famosa, mas eu não vou mostrar ela aqui para vocês, tá bom? Ela forma um octaedro, tá? Eu tenho aqui, ó, vou tentar fazer, vai. Eu tenho o enxofre e ele se liga a 4 flúors aqui, ó, no mesmo plano, tá? Imagina que a gente tá tudo isso feito numa folha. E daí para cima da folha ele se liga com um outro flúor e para baixo da folha ele se liga com outro flúor. Imagina que aqui a gente tem uma folha assim, ó. E aí a gente consegue formar um octaedro aqui, ó. É bastante interessante essa ligação aqui, tá? Mas é uma exceção à regra do octeto também, ok, jovens? Essas exceções, jovens, podem atrapalhar bastante vocês, então tomem cuidado, tá? Espero ter ajudado um pouquinho a entender que como é a regra do octeto e que também existe as suas exceções, tá bom? Eu vou realizar exercícios com vocês na próxima aula, tudo bem? Eu vou realizar os exercícios da apostila e aí eu mando para vocês uma próxima videoaula com esses exercícios resolvidos para a gente discutir um pouquinho mais sobre os exercícios. Faz tempo que eu não realizo exercício com vocês, né? Então, para acabar a nossa aula de hoje, vamos só ver aí algumas características das substâncias formadas por ligações covalentes, tá? Ou dativas. Então, quais são essas características dessas substâncias? Elas podem apresentar-se nos 3 estados físicos, como a gente já falou, né? Depende de como as moléculas se atraem, e daí a gente vai estudar as interações intermoleculares. E são essas interações intermoleculares que vão mostrar para a gente como que funciona o estado físico das substâncias. Então, ó, eu tenho no estado gasoso, líquido e sólido, aí, ó, 3 exemplos para vocês, tá bom? Outra característica é que elas apresentam baixo ponto de fusão, né, em relação aos átomos não, as substâncias iônicas, tá? Então, em relação a elas, ela tem um baixo ponto de fusão, ó. A maioria delas tem menos de 500 graus Celsius aí para fundir. Lembrando que existem muitas delas que a própria temperatura ambiente, né, como a gente viu aqui, já é gasoso, tá? Não existe uma atração elétrica tão intensa que faça com que as substâncias fiquem tão unidas igual acontece na ligação iônica, tá? É por causa disso que essa interação intermolecular ela não é tão forte, tá bom? Então elas têm essa característica de baixo ponto de fusão. Além disso, né, quando elas estão puras, né, ou seja, quando você tem apenas um tipo de substância, dificilmente tá, elas conduzem corrente elétrica, tudo bem? O grafite é uma exceção e, na verdade, algumas substâncias feitas com carbono são exceções, mas em sua grande maioria, quando elas estão puras, dificilmente as substâncias moleculares que formam ligações covalentes, elas conseguem conduzir eletricidade. Tudo bem? Seja no estado gasoso, seja diluído em água, seja como for, dificilmente elas conseguem isso, tá? Mas a gente vai estudar um pouco mais dessas características mais para frente. Então, ó, vimos aí as características das substâncias, e é isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje, tá bom, jovens? Muito, muito, muito obrigado, jovens. Espero que
com essa aula eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais dessa matéria, tá? Eu ainda vou mandar mais 2 partes desse capítulo, uma falando das ligações metálicas, das ligas, e depois uma resolvendo exercícios com vocês, tá bom? Então, se preparem aí que vai ter bastante mais coisa, mas eu espero que eu esteja ajudando vocês a entender mais sobre a matéria, beleza? Fica aí o joinha, deixa aí o joinha, e qualquer coisa a gente está à disposição de vocês aí pelo e-mail ou pelo Classroom, tá bom? Podem mandar mensagem a hora que vocês acharem melhor. Muito, muito obrigado. Até a próxima, jovens. Tchau, tchau.